O Império Romano é sem dúvidas o mais estudado e conhecido império da história do mundo. O Império de César se estendia por toda a extensão do Mediterrâneo, levando a espada contra os inimigos de Roma. Muitos dizem que a queda de Roma foi devida às grandes invasões bárbaras. No entanto, o fim de Roma foi algo muito mais complexo. Gostaria de deixar um rápido recado. Como muitas pessoas já sabem, finalmente, com grande dedicação, e tudo isso graças a vocês, consegui criar a loja digital do canal. Lá você encontra vários tipos de camisetas de história, e seja qual for o personagem que você queira comprar uma camiseta, deixe nos comentários, assim eu conseguirei providenciar. Todas as camisetas por um preço bacana, podendo ser dividida, comprem até 6 vezes sem juros. Não perca a oportunidade, comprando com a gente, você ajuda o canal. E não se esqueça de usar o cupom de desconto que está na descrição, assim você terá um belo desconto. O processo de declínio e queda do Império Romano foi gradual. O Império Ocidental entrou em colapso graças a uma combinação de imperadores incompetentes, conflitos internos e invasões bárbaras. O Oriente sobreviveu quase 1000 anos mais, mas acabou entrando em colapso devido a razões semelhantes. Se olharmos um mapa no momento do auge do Império Romano, vemos algo impressionante, não é mesmo? Um império que dominava as áreas mais ricas conhecidas. No entanto, após a morte de Marco Aurélio, as coisas começaram a ficar ruins. Uma série de imperadores incompetentes subiram ao trono até 235, quando Maximino Trácio se tornou imperador. Ele era um soldado, e visto pelo Senado como um bárbaro. No entanto, por ter o apoio do exército, ele conseguiu assegurar o poder para si mesmo. Isso desencadeou o que se tornou a anarquia militar, ou crise do terceiro século, que durou de 235 a 284, quando os comandantes militares se tornaram imperadores graças à força das armas, apenas para serem assassinados logo depois. A crise, combinada com invasões bárbaras de tribos germânicas através do Reno e Danúbio, bem como a ascensão de um novo e poderoso Império Persa, a dinastia Sassânida, causou a fragmentação do Império. A Gália e a Palmira, no Oriente, tornaram-se regimes independentes, e o Império foi logo dividido em 3 reinos. O grande general e imperador, Aureliano, conseguiu reunificar o Império. Ele reivindicou o título de restaurador do mundo. Seu reinado não durou muito, pois ele logo seria assassinado. Como esperado, a crise do terceiro século enfraqueceu consideravelmente o Império. Tudo isso mudou graças a Diocleciano. Ele assumiu o controle do Império em 284. Ele organizou completamente o Império, colocando ordem em um Império já fragilizado, e por fim, dividindo o Império em leste e oeste. Ele viu que o Império era grande demais para ser administrado por apenas um homem. Cada parte era liderada por um Augusto, enquanto um subordinado chamado César ajudava o Augusto e servia como herdeiro. Esse sistema ficou conhecido como tetrarquia. Embora não tenha sobrevivido após a abdicação de Diocleciano, a divisão entre Oriente e Ocidente provou ser algo permanente. Constantino, o Grande, em 324 reunificou o Império e construiu uma nova capital imperial no local da antiga Bizâncio. Ele a chamou de Nova Roma, que ficaria conhecida como Constantinopla. O centro do Império mudou-se assim para o Oriente. O Império foi dividido pela última vez em 395 d.C. O Oriente era dominado por funcionários civis, princesas e eunucos. O Ocidente era dominado por oficiais militares. Por mais surpreendente que possa parecer, isso funcionou bem para o Oriente e ruim para o Ocidente. No Ocidente, os oficiais militares subverteram o poder do imperador, embora muitos deles fossem de origem bárbara. Por outro lado, os oficiais civis, princesas e eunucos eram em sua maioria romanos, e, como dependiam do cargo do imperador, eram menos propensos a subvertê-lo. O Oriente também sempre foi mais rico, mais urbanizado e a maioria das rotas comerciais importantes passavam por suas terras. O Ocidente era menos rico e tinha menos recursos para reunir.
Por outro lado, enquanto o Ocidente enfrentava apenas os bárbaros germânicos, o Oriente enfrentava os bárbaros germânicos e a dinastia sassânida, que era um império rico e grande por direito próprio. A parte oriental era bem rica, assim tinha mais dinheiro para ter exércitos fortes e para subornar bárbaros para não serem atacados. Os persas também sofreram com invasões bárbaras. Os romanos ocidentais tiveram menos sorte. Suas províncias estavam inundadas de bárbaros e seus imperadores eram incompetentes. Não só isso, mas eles assassinaram seus oficiais militares mais capazes, Estilicão e Aécio, militares capazes que defenderam o Império Ocidental, e foram assassinados por ordem da corte. Assim, em 476, o último imperador romano ocidental foi deposto por um general bárbaro. Na verdade, este não foi o fim do império. Como eu já disse várias vezes, os romanos não viam o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente como dois impérios diferentes da maneira que muitas pessoas modernas veem. Eles os consideravam como um império com duas coortes imperadores. Afinal, o império já havia sido governado por mais de um imperador antes. Até a queda do Ocidente, ainda havia dois cônsules, um do Ocidente e outro do Oriente, e as leis emitidas em uma parte do Império também vigoravam na outra parte. Após a queda do Ocidente para os bárbaros, os romanos, ou bizantinos, como os historiadores modernos os chamam, fizeram um esforço para restaurar o controle sobre as províncias ocidentais perdidas. O imperador Justiniano, com grande ajuda do general Belisário, reconquistou a Itália, o norte da África e o sul da Espanha para o império. No entanto, apesar de seus sucessos, seus sucessores se mostraram menos capazes de defender o império. Os lombardos logo invadiram e tomaram grande parte da Itália. Tribos berberes invadiram o norte da África. Os persas assumiram a Síria, a Palestina e o Egito. Embora o imperador Heráclius tenha derrotado, os árabes nas décadas de 630 e 640 conquistaram a Síria, a Palestina e o Egito, e até 717 conseguiram conquistar a maior parte da Armênia e todo o norte da África. As razões para esse colapso repentino ainda são debatidas, embora houvesse diferenças religiosas entre monofisitas e ortodoxos. Pesquisas modernas mostram que as populações egípcia e síria realmente se aliaram ao império e não aos árabes como se acreditava no passado. As guerras de Justiniano no Ocidente às vezes são culpadas, mas os historiadores modernos argumentam que o império não foi tão esgotado pelas guerras quanto se acreditava, e que o norte da África e a Sicília eram províncias prósperas que compensavam as despesas de manter o Ocidente. Possivelmente, a razão para o súbito colapso é uma combinação de liderança incompetente, conflito civil e ataque em todas as frentes que esgotaram a mão de obra dos bizantinos, além da famosa praga de Justiniano. Em 717, Leão III subiu ao trono do império. Sua dinastia Isaura salvou o império e preparou o terreno para a recuperação. Os imperadores isaurianos, amorianos e macedônios provaram ser administradores competentes e excelentes generais. Eles reconquistaram os Balcãs, repeliram os árabes na Síria e na Mesopotâmia e expandiram seu domínio no sul da Itália. Em 1025, quando Basílio II morreu, o império estava bem estabilizado. Por que o império entrou em colapso algumas décadas depois? Os imperadores se mostraram incompetentes, contando apenas com os funcionários civis e deixando de lado os oficiais militares que haviam conquistado todas aquelas vitórias. As duras medidas de Basílio II contra a aristocracia da Anatólia, que fornecia os generais que defendiam o Oriente, também desempenharam um papel no declínio do exército romano. O império começou a contar com mercenários. Os turcos, um povo nômade, souberam usar a luta civil entre oficiais civis e militares e sua mobilidade para derrotar os bizantinos. A derrota do Império na Batalha de Manzikert em 1071, permitiu que os turcos dominassem a maior parte da Anatólia. Os romanos conseguiram repelir os turcos com a ajuda dos cruzados. Embora não tenham conseguido expulsar os turcos de toda a Anatólia, eles garantiram as ricas áreas costeiras, os turcos ficaram com as terras altas áridas. Os Balcãs também estavam completamente seguros depois que os romanos repeliram os invasores nômades do norte. No entanto, essas vitórias duraram pouco.
Na década de 1190, imperadores incompetentes subiram ao trono. A riqueza de Bizâncio combinada com a incompetência dos imperadores foi suficiente para atrair os cruzados ocidentais para tomar Constantinopla em 1204. O império se fragmentou. 3 estados surgiram: o Império de Niceia, o Despotado do Épiro, e o Império de Trebisonda. Deles, o Império de Niceia, em 1261, restaurou o Império Romano, retomando Constantinopla. Por um século, parecia que Bizâncio poderia sobreviver como uma potência regional na Grécia. No entanto, imperadores incompetentes e guerras civis arruinaram o império mais uma vez. A Guerra Civil de 1341 a 1347 foi catastrófica e permitiu aos sérvios e turcos intervirem no conflito e obter ganhos. O tesouro foi esgotado e muitas províncias foram perdidas. O império estava à mercê das cidades-estados mercantes italianas que exigiam privilégios para seus mercadores. Eventualmente, o império tornou-se cada vez menor, até consistir apenas na cidade de Constantinopla. Tudo isso graças à ambição, corrupção e ganância dos próprios romanos. O último imperador romano não foi Rômulo Augusto e não renunciou a seu trono. O último imperador romano foi Constantino XI. Quando os otomanos sitiaram Constantinopla em 1452, ele lutou bravamente, embora soubesse que não poderia vencer. Em 29 de maio de 1453, ele atacou os inimigos quando eles entraram na cidade e morreu lutando como um simples soldado. Essa última carga heroica foi um fim adequado para um império que durou quase 1500 anos. Essa ambição e ganância romana levou à sua própria queda, um povo desunido, que preferia a guerra civil ao invés de se unirem e derrotarem seus inimigos. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.